Senhoras e senhores, ótima noite. Ótima noite. Tudo bom, Anderson? Turma do café, vamos lá? Vamos começar? Vocês tomam café? Tenham. Quem está mais ao fundo também, sei que o ar-condicionado está um pouquinho gelado. Vamos lá, chegar para a gente. Mais fácil para os nossos palestrantes, para vocês terem uma experiência melhor também. Por favor. Bom, pessoal, dando sequência ao nosso quadro Carreira de Sucesso, temos hoje, né, a oportunidade, a honra de lançar mais um livro em nossa instituição. Bom, é algo que já está se tornando tradicional, o lançamento de obras, e isso prestigia ainda mais o nosso curso e prestigia vocês também por terem essa oportunidade de terem palestrantes renomados que estão aqui para poder falar um pouco sobre suas obras e palestrantes que vêm de longe, né? O Ricardo veio de São Paulo para poder estar aqui com a gente, a quem agradeço a gentileza, para poder falar com a gente um pouco sobre a obra deles, A Sentença Trabalhista do Direito Previdenciário. Obra coletiva de autoria de Ricardo Leonel da Silva, Sérgio Henrique Salvador, nossa estrela maior, e Teodoro Vicente Agostinho. Já ficou tradicional, né? Certo. Muito embora teve uma brincadeira entre nós dois, isso aí já está dentro do grupo de professores e agora também entre os nossos alunos. Falei do podcast em relação ao Gabriel, mas para mim também é uma alegria muito grande, e facilita muito o meu trabalho, tê-lo um amigo, e com isso, estava agora há pouco falando de uma pesquisa, da hora dele, o nosso corpo docente está qualificado. Onde isso tem contribuído para a entrega de um produto final melhor para os nossos alunos em relação a essa experiência chamada direito. Então, seja muito bem-vindo, professor Sérgio. Como eu disse, professor Ricardo, vou deixar a apresentação, professor Henrique, o professor Sérgio Salvador, que irá fazer uma introdução desse brilhante produto. Seja bem-vindo, professor Sérgio. Por favor. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Prazer enorme estar aqui. Obrigado, professor Regis, pelas gentis palavras. Um grande pesquisador, um grande amigo, um grande entusiasta dessa caminhada de produção acadêmica, de pesquisa acadêmica. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. O livro é fruto de uma pesquisa e essa pesquisa desenvolveu uma literatura jurídica, né? Então, estamos desde o primeiro dia de aula também demonstrando isso. Então, quero agradecer aqui ao professor Regis pelo projeto. Aliás, é um projeto dele, né? Carreira de Sucesso. É uma ideia genuína do nosso coordenador. Um diferencial muito grande para vocês, para todos nós. E estamos aqui para fazer um bate-papo sobre o nosso livro, né? Meu último livro, o mais novo livro. O professor Ricardo é o primeiro dele. E vamos lá. Vai ser breve, objetivo e o mais didático possível. Mas também não poderia aqui deixar de agradecer no começo, um grande apoiador de todas as nossas ideias revolucionárias, serão ideias malucas, mas tem dado certo. Acho que o salto tem sido extremamente positivo. Estamos aí revolucionando, né, o ensino jurídico, não da nossa cidade, mas acho que da região. E é muito dessa leitura do Paulo conosco, agradecer ao Rio, agradecer a sempre muito gentis, por estarem dando todo o suporte para que eventos como esse possam acontecer e continuar acontecendo. Já tivemos o lançamento do livro do colega professor Bruno, hoje
teremos também o professor Roger, né, no final do semestre, enfim. Isso é muito bom estarmos compartilhando com vocês, com a grado jurídico. E aqui dar alguns testemunhos, falar um pouco falar do mercado, né? Talvez você aí entrou para o curso com uma ideia pessoal, um projeto de vida para tal finalidade, você pode também encontrar, quem sabe, o caminho da pesquisa, o caminho da literatura. Já falei isso para os meus alunos, saibam que é um mercado altamente que demanda, né? Demanda de vários profissionais nesse sentido. Quero também agradecer a presença do professor Ricardo Granel. O professor Ricardo foi meu aluno, né? Não vou revelar a minha idade aqui, mas tem hora que a gente tem que rever certas situações. Enfim, mas foi meu aluno e tive essa grata lembrança de uma maneira muito saudosista dos debates em sala de aula, e enquanto aluno sempre me tratou de uma maneira muito cordial. Eu lecionei a ele, acho que foi processo civil, né? E aí tivemos boas discussões em sala de aula. Foi meu aluno, hoje é professor, hoje é escritor, está fazendo mestrado, tem escritório em São Paulo, e está dividindo comigo esse livro, né? Então é algo bem interessante, né? O professor Regis disse que o mundo não dá volta, ele capota, né, professor Regis? Então são experiências que marcam nós também, enquanto professores, estar sentado aqui numa mesa ao lado de um ex-aluno. Professor Ricardo, obrigado pela confiança, pela parceria, por vir de São Paulo para estar aqui conosco, né? Eu sei aí da sua agenda, dos seus afazeres. Temos também outros projetos profissionais com o escritório do professor Ricardo em São Paulo. Para quem não sabe, disse ali ao Regis agora há pouco, a citação que tive no Supremo, o professor Ricardo esteve comigo. Nas duas produções que fizemos, né, que o STF acabou me citando em duas ocasiões, o professor Ricardo também participou dessa pesquisa. Fomos citados no voto do ministro Alexandre de Moraes e, recentemente, do ministro Barroso, o debate que ainda não se encerrou sobre a inconstitucionalidade da reforma da Previdência. Eu lembrei isso hoje. Temos que falar lá à noite aos alunos. Ele também esteve comigo, né? Então, olhem só, um ex-aluno que se dedicou, estudou, investiu, se apaixonou pela área, buscou os seus ideais, os seus sonhos, e em pouco tempo está lançando um livro e também foi citado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, são experiências como essa que nos fazem a refletir que a gente está no caminho certo. A escolha do direito é uma escolha altamente certeira. E o caminho do seu sucesso é você que vai decidir o seu modo, no seu tempo, no seu projeto. E confesso a vocês que quando fui buscar o curso de direito, eu nunca imaginei um dia ser professor, né? Foi o alvo da minha vida. Nossa, quero ser professor de faculdade. Hoje eu dou aula em faculdade, mais de uma, eu dou aula em pós-graduação, coordeno uma pós, sou escritor, vários livros, outros a caminho, enfim. E aí você olha lá atrás, né, você volta no tempo, eu procurei o curso de Direito para essas realizações e elas foram acontecendo. Fruto de muito estudo, fruto de abdicar de passeios, de confraternização, deixar a família um pouco ali, sem um contato, porque estava viajando, estava estudando, estava investindo. E hoje eu consigo dizer que ainda estou caminhando, né? E não me arrependo de tudo o que fiz nesse sentido de ter deixado outras coisas para trás, né? Fiz e faço com alegria e sempre procuro ter essa oportunidade de passar aos nossos alunos. Às vezes a sua caminhada profissional, talvez ela possa ser até outra pela qual você entrou na sua faculdade. Beleza? Turma, esse livro, editora Lujur, ele traz algumas ideias bem interessantes. Não vamos aqui dar uma aula sobre o livro, né, mas trazer algumas experiências. Nós havíamos publicado eles por uma outra editora, e aí a editora Lujur nos fez o convite, né, vem para cá, né, traga essa obra para cá, vamos remodelá-la,
porque no mercado há um interesse, há uma procura sobre a temática. Vamos falar um pouquinho de questões centrais do livro. E aí, houve essa possibilidade, né? Fiz um convite ao professor Ricardo, então aceitou esse desafio, reformulamos a obra, assinamos um contrato com uma outra editora e estamos aqui a falar dele. A bem, na verdade, ele foi lançado oficialmente em maio desse ano pela editora. Tentamos até no primeiro semestre, né, professor Regis, fazer o lançamento aqui, mas já tinha uma programação pré-definida, não encaixamos e deixamos aqui para o segundo semestre. E, aliás, estamos fazendo com os nossos alunos o primeiro lançamento, né? Porque agora, em outubro, teremos o lançamento oficial da editora lá em São Paulo, lá na Avenida Paulista, dia 20 de outubro. Se você estiver por lá, tá bom? Nós vamos divulgar depois a livraria lá na capital paulista. Isso? Qual livraria? Martins Fontes. Livraria Martins Fontes, 20 de outubro, São Paulo. Estaremos também fazendo o lançamento lá. E recebemos o convite para fazer aqui também um trabalho junto ao AB de Itajubá, hoje aqui representada pela minha colega, a doutora Elisa. Seja bem-vinda, obrigado pela presença, né? Representando a 23ª subseção da AB de Itajubá, aliás, uma grande advogada do direito previdenciário. E olha só, o livro é fruto de uma ideia já existente num outro momento, numa outra época, numa outra editora. Então, o que fizemos foi uma reformulação com novas teses, novas percepções e uma ideia mais prática, né? Sobretudo pelas recentes mudanças, reforma do CPC, reforma trabalhista, enfim, as novas emendas profissionais, reforma da Previdência. Então, acabou acontecendo a necessidade de dar uma repaginada no livro. Aliás, uma temática sempre presente em congressos. Eu já tive a oportunidade de participar de vários congressos, sempre um painel conectado a esse tema. O meu primeiro contato com esse tema foi no congresso que tive, lá em Teresina, e ali um debate que eu achei extremamente exitoso, né? Puxa vida, vamos defender algumas teses dentro desse cenário. Tentar conectar o direito do trabalho e o direito previdenciário de uma tal forma de dar uma satisfação para o cliente. E aqui, alguns pontos iniciais com relação a esse diálogo do direito do trabalho e do direito previdenciário. Eu acho interessante destacar. Esse livro representa uma conexão muito forte entre esses dois segmentos, de extrema importância para a tutela brasileira dos direitos sociais, não é isso? Dos direitos fundamentais, das normas fundamentais. E eu encontro no direito do trabalho, na justiça do trabalho, no sistema trabalhista e também no previdenciário, essa blindagem por direitos conquistados lá no horizonte de 1981. Então, é um livro que traz muito essa conexão, inclusive, do juiz do trabalho. Temos aqui um capítulo que fala do processo do trabalho. Temos um capítulo que fala da sentença, o que é a sentença do ponto de vista do processo civil e do ponto de vista trabalhista. E a conexão é forte no dia a dia. Eu falo em sala de aula. Todo mundo sabe que aquele que sofre acidente do trabalho tem estabilidade. Posso mandar embora porque tem estabilidade. Mas onde está a estabilidade? Está na CLT? Não está, está no direito do previdenciário. Todo mundo sabe que o salário maternidade é pago pela empresa para a empregada gestante. E aí, se ela não recebe, ela pode pedir a reclamação trabalhista. Mas qual a natureza da verba? É trabalhista ou previdenciário? É previdenciário, sempre foi. Inclusive o salário família, né, que é pago pela empresa, é uma verba previdenciária. Você não vai achar na CLT. Então, isso dá uma importância muito grande ao direito previdenciário. Disse isso aos alunos do atual sétimo, que tiveram direito previdenciário comigo, semestre passado. O direito previdenciário está entre as 5 especializações mais procuradas no Brasil. Recentemente tivemos o primeiro exame de ordem com 3 questões de direito previdenciário, né? E essa onda reformista requer que o profissional da área cada vez mais procure uma capacitação diferenciada. Foi algo que fiz
meu primeiro livro é fruto de uma pós em São Paulo, com aulas aos sábados, preço extremamente caro, mais gasolina, mais pedágio, mais alimentação, 3 anos de curso, e um debate acadêmico no sábado à tarde com os amigos. Eu achei um assunto, semente, um debate legal. Aquele assunto eu mandei para um site, o site publicou. Aí eu falei, ó, acho que o caminho aqui é um caminho interessante. Os artigos aprovados no Contele. Muito bom. Ó, temos novidades aí no final. E olha só, esse meu debate lá na pós-graduação em São Paulo, a minha primeira pós, curso presencial, curso extremamente caro, e trouxe a possibilidade do primeiro livro, que aí num debate entre os colegas, descobri um assunto, pesquisei sobre ele, publiquei o meu primeiro artigo num site extremamente conhecido, hoje tem até um outro nome, e aí ali eu já achei a minha monografia no final do curso. Aí quando eu apresento a monografia, vem um convite da escola em que eu fui fazer a pós, que havia uma editora interessada no assunto para publicar o livro. E aí veio o primeiro livro. E a partir do primeiro livro, portas para dar aula em várias faculdades, e outros livros também vieram na sequência, né? Então, fruto da pesquisa, fruto do investimento, fruto de estar sonhando outros sonhos que eu não tinha. Mas que as oportunidades apareceram, né? E aí você pegando aquele momento, aquele time, e deu certo. De modo que o livro também traz essas experiências da pesquisa que trouxe o fruto da literatura e apresentamos ao mercado de uma maneira prática. Eu recebi hoje uma mensagem, professor Regis, do juiz do trabalho, que vai estar conosco, né? Eu falo isso. Falando do livro, falando da importância do dia a dia e das dificuldades, inclusive, do juiz do trabalho resolver o cenário. Porque não é por acaso que desenvolvemos essa ideia, né? Você deve estar pensando, nossa, mas o que o livro fala? O que ele traz o seu objeto? Percebam que há uma problemática aqui, há uma questão do dia a dia que os trabalhadores enfrentam, que às vezes a legislação não é tão clara. E aí a pesquisa, a doutrina, a jurisprudência, os princípios vão trazer as respostas que precisamos. Aliás, aqui é um papel muito nobre do direito, né? De trazer as respostas. Respostas às provocações que a sociedade cria. Eu gosto muito desse termo, provocações. O professor Regis também já patenteou, que é dele, né? Ele já falou, não, isso aqui é meu. Mas as provocações que temos no dia a dia não são por acaso. São para que possamos compreender os fenômenos sociais e tentar obter as respostas, ainda que são várias, ainda que não haja uma só, e ainda que são todas de bons fundamentos. Mas o livro, em linhas gerais, a sua essência, ele traz o seguinte cenário. O camarada entra na Justiça do Trabalho, com a ação trabalhista, reclamatório trabalhista. Ele pede, por exemplo, o reconhecimento de um vínculo, né? E ali, fruto do debate processual trabalhista, com a produção e a interpretação das provas, ele ganha aquele processo. E aí o juiz do trabalho, portanto, dá a sentença, manda a empresa, né, anotar a carteira e formaliza aquele vínculo que foi reconhecido aí em juízo. Então, o Poder Judiciário, representado pela Justiça do Trabalho, pega aquela demanda, dá uma sentença declaratória constitutiva e, meu amigo, o teu vínculo foi provado. Você foi empregado aí da empresa por 10 anos, não sei por quais motivos, ela não formalizou o seu vínculo. Mas como você veio a juízo, a jurisdição apreciou o teu litígio, no impulso oficial, te deu a resposta. Você é empregado. E aí esse camarada, ele precisa, por exemplo, desses 10 anos, para ele poder se aposentar, né? E aí ele vai, num determinado momento, ao INSS, e pede a sua aposentadoria. E aí o INSS vai relativizar aqueles 10 anos que ele ganhou na Justiça do Trabalho. Em linhas gerais, temos aqui alunos do primeiro período, segundo, né, que ainda chegarão nessas ideias de processo.
Em linhas gerais, essa é a grande tônica do livro. É estudar, compreender, obter respostas para que o INSS se curve a decisão judicial trabalhista. Essa é a problemática que o livro traz com várias teses. Inclusive, tem uma tese aqui, do professor Ricardo de Henrique Lieberman, né? Grande processualista italiano, que a gente desenvolve nesse livro para dar sustento ao reconhecimento da decisão trabalhista. Mas vamos lá, olha que curioso. Ele vai à jurisdição, ele é vencedor, o processo pode demorar, ele produz todas as provas, ele convence um juiz do trabalho de que ele foi empregado, e aí, lá no INSS, o INSS fala, não, né? Eu, INSS, não fiz parte do seu processo, a decisão judicial não me atinge. Não, eu, INSS, tinha que ter tido contato com a sua prova. Ah, eu, INSS, o servidor, né? Só posso aceitar a decisão trabalhista se você me trouxer provas documentais daquele período que você quer provar aqui dentro do INSS. Se ele já fez isso lá na demanda trabalhista. E olha que interessante, a gente tem um pronunciamento do Poder Judiciário. E o INSS é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Governo, portanto, o Poder Executivo, né? Então, você tem um servidor que representa o Poder Executivo, pegando uma sentença do Judiciário transitada em julgado e, ó, não é bem assim não. Não é bem assim não. Me prove se você foi empregado. E é algo que ele já fez na demanda trabalhista anterior. Eu coloquei um exemplo bem prático do reconhecimento do vínculo. Mas poderia, por exemplo, o reconhecimento de outros direitos, de um vínculo já existente, né? Adicional de salubridade, adicional de periculosidade, penosidade, gratificações. É isso? A diferença salarial, desvio de função. Então, eu tenho uma gama de situações em que ele vai à Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho dá a resposta, e essa resposta não tem um alcance direto e imediato na seara previdenciária. E aí o INSS ele vai relativizar essa decisão trabalhista transitada em julgado. E aí aqui eu trago ao debate, né, ao professor Regis, também do Direito Constitucional, também os demais alunos, que a gente tem algo extremamente importante no nosso texto constitucional, lá no artigo 5º, que fala da segurança jurídica, né, pessoal? A letra C, não é o Corinthians. Né? É isso? Só futebol hoje não. Hoje não é bom falar de futebol. Mas olha só, o que eu tenho na Constituição com a letra C, que é uma garantia constitucional que me dá segurança jurídica, gente? A letra C. C é a Constituição, todos sabemos. Mas o que eu tenho de segurança jurídica com uma decisão judicial transitada em julgado, que está lá no artigo 5º? Coisa julgada. Então, se eu tenho uma decisão trabalhista transitada e julgada, eu tenho uma coisa julgada e a Constituição me dá uma leitura que aquele litígio trouxe segurança jurídica para aquele cenário. Então, a partir do momento que eu relativizo a coisa julgada, eu estou ferindo, direto ou indiretamente, o postulado constitucional, né? E aí o INSS ele é escravo do princípio da legalidade, ele é escravo da norma, do sistema jurídico positivo. Então, como a gente resolve isso? E aí, voltando à minha fala inicial, o Dr. Fabrício me trouxe essa problemática. E aí, às vezes, os advogados voltam à ação trabalhista para resolver aquele problema do INSS. Ele pega a decisão trabalhista, transitou em julgado, o processo está no arquivo, o INSS se negou, e aí o advogado peticiona lá para ele de novo, né? Ó, pede multa lá para o INSS. Manda o INSS aceitar a sua decisão, senhor juiz. E tem juiz que, às vezes, até manda oficial ao INSS. INSS, me diga por que você não aceitou a minha decisão. Então, há entendimentos que a Justiça do Trabalho pode atuar desse modo. Há entendimentos que ela não tem competência nenhuma, porque já exauriu, a gente pode até debater isso no final, e ela já exauriu a jurisdição, né,
dando ali, entregando direito a partir do trânsito julgado e a partir da execução trabalhista, até pelo fato do que o artigo 114 da Constituição não dar essa competência ao juiz do trabalho, né? Mas, de outro lado, provocações, né? Acho que tem um programa lá na Rede Cultura que chama Provocações. Esses dias eu estava vendo, lembrei dos jornais. E aí, olha só, do mesmo modo que falta competência do juiz do trabalho para ordenar, né, que a decisão dele seja aceita pelo INSS, mas ele tem competência para a execução das contribuições, não é isso? Então, para poder arrecadar a contribuição previdenciária não paga naquela coisa julgada, a Justiça do Trabalho ela pode. Mas para fazer com que um outro órgão do poder reconheça a decisão trabalhista transitada em julgado, falta competência. Eu tenho uma saída, professor Ricardo, para esse cenário que a gente fala com ele. Essa a gente fala sorteio, né? A gente vai falar daqui a pouco. Olha só. E é possível usarmos o CPC para resolver isso, né? Se eu entro com uma reclamação trabalhista e a formalização do vínculo é uma questão acessória que tem que cair no sistema do INSS para ele validar, por que não eu posso colocar um pedido na minha inicial trabalhista para que tão logo saia a sentença, já ocorra um ofício ao INSS para que o extrato lá chamado quiris seja já de imediato retificado, averbado, para lançar aquela informação trabalhista. Mas o advogado trabalhista tem que pedir na hora da propositura, né? Uma questão acessória ao pedido central. Código de processo civil, quem faz isso? Ninguém. E aí o camarada demora, às vezes, 2, 3, 4 anos para terminar a ação trabalhista. Ele vai ter essa resistência e ele tem que voltar ao judiciário novamente. O judiciário que já lhe deu a resposta. Então, o camarada vira sócio do Poder Judiciário. E quando muito ele briga com o INSS. É uma briga mais longa. Então, olha só, né? Ele foi na jurisdição, ele conheceu o vínculo, ganhou todos os direitos trabalhistas e tem dificuldade de poder da República validar aquele direito. Então, o livro ele traz essas possibilidades. Nós temos aqui a teoria da eficácia natural, uma teoria italiana. Nós colocamos no livro, né, estudando o direito comparado, que fala que a coisa julgada ela tem uma conexão entre as partes do processo. Ela não pode prejudicar terceiros. Mas não significa dizer que ela não possa atingir relações com terceiros. Que é o caso, não é isso? Vamos pensar comigo. Entrou com a ação trabalhista, reconheceu o vínculo, anotou a carteira, encerrou o processo trabalhista, pagou todos os direitos trabalhistas. Muitos desses direitos trabalhistas eu não vou ter a contribuição previdenciária? O sistema não vai arrecadar? Então, a minha coisa julgada beneficiou o INSS. Eu não posso ter uma ideia de que, nossa, a sentença trabalhista não pode atingir o INSS porque ele não fez parte. Mas o INSS se beneficiou das contribuições que a sentença trabalhista criou naquele momento quando deu a resposta, né? Então, o sistema é bom para arrecadar, aí a sentença vai. E aí, para efetivar o direito constitucional do cidadão, nós temos uma série de condicionantes. O livro traz essa ideia, a teoria da eficácia natural, uma teoria que fala da própria essência da sentença, né? Que faz parte da sentença atingir naturalmente terceiros. É um aspecto dela. É isso? Se você entra contra um clube, afetou o clube em um determinado ponto, os sócios do clube não vão ser afetados por aquela decisão trabalhista? Mas o sócio não fez parte da ação. Então, a sentença atingiu o sócio. Então, Henrico Túlio Liebmann, que no CPC antigo trouxe fortes influências para nós, né? Ele fala muito dessa ideia da
da eficácia natural. A coisa julgada, ela não pode, de fato, prejudicar terceiros, mas não significa dizer que não atinja terceiros. É uma tese que colocamos no livro, né? Apresentamos como uma das novidades dessa nossa caminhada. Um livro bem prático, com vários julgados, modelos, com dicas, roteiros, para quem for advogado na área trabalhista e previdenciária, ou mesmo no campo do processo civil, né? E a gente pode pensar em outras saídas. Puxa vida, eu tenho uma ação trabalhista, maravilha, que me deu direitos, eu vou lá no INSS, o INSS fala que não. E aí o cliente procura advogado, né? Procura você para dar resposta. Qual é o seu caminho? Vou voltar ao juiz do trabalho? Vou brigar com o INSS? Como vou brigar? Porque as brigas são longas. E aqui é algo que eu penso, colocamos no livro, né? Seria talvez, não sei o que o professor Ricardo pensa a respeito, para motivo de sobra para um mandato de segurança, né? Até porque o camarada, ele já tem um direito líquido e certo comprovado pela ação trabalhista, não teve? E aí tem a negativa do INSS. O que falta para o mandado de segurança? Falta o advogado usar esse instrumento, saber usar. Falta também uma sensibilidade dos juízes, né, doutora Elisa? Tem muitos juízes federais que usam o MS como uma medida excepcional, de muita restrição, né? Se o juiz tem alguma dúvida, o mandado de segurança está errado. Mas o vínculo, a anotação em CTPS que o camarada precisa para aposentar, já foi fruto de debate judicial trabalhista. Então, tudo que eu tenho está ali. Às vezes tem muitas demandas na justiça, às vezes tem esse cuidado de olhar definitivamente a prova. E é claro que cabe ao advogado trazer de uma maneira muito clara isso ao judiciário, né? Estava dizendo, o professor Vinícius, né, seja bem-vindo, chegou um pouco tarde, mas tudo bem. Comprou o livro, a gente esquece lá atrás. Não gastou ainda não. Não gastou ainda? Não. Chegou atrasado. Tá? Só fazendo um parênteses, já estou encerrando a minha fala, com o professor Ricardo sobre os trabalhos. Nós vamos sortear ao final 4 livros, beleza? 4 livros. Mais um do Marcinho? 5? Então, se você tem condições de sair mais cedo, repense, né? Senão você vai ajudar os seus colegas no universo de probabilidades. E o livro está bem acessível, tá bom, pessoal? R$ 75,00, no dinheiro trocado, ou no Pix. A editora está R$ 90,00, mais o frete. Então, aproveitem a promoção. Não é Black Friday, mas a gente brigou com a editora lá. Inclusive, no evento em São Paulo, presencial vai estar mais caro. Vamos lá, turma. Olha só. E as experiências da pesquisa, né, professor Regis? A gente pode associar a pesquisa acadêmica para a praticidade do direito e tentar mostrar num pequeno livro ideias práticas, mas com noções teóricas que a pesquisa me trouxe para poder fundamentar uma tese. Nosso papel de apresentar teses não ao juiz, não ao STF, mas à sociedade através do direito. Eu acho que precisamos entender que o direito não é o que está na lei, não é o que está na regra, não é o que o ministro falou, não é no precedente do Supremo. Direito são essas possibilidades de aqui, numa noite de sexta-feira, estarmos na academia pensando e repensando respostas a provocações do dia a dia. Do dia a dia de trabalhadores que já tiveram uma resposta, mas ainda não foram efetivadas. Né? E a ideia de efetivar os direitos faz parte das ideias programáticas da nossa Constituição, das ideias dirigentes, né, conforme o professor Camilo. Apresentamos esse livro a todos, a sociedade tajubense, nossa comunidade, né, de uma maneira muito carinhosa aos nossos alunos, que, como o professor Regis falou ao início, nós temos todo o nosso empenho para vocês,
para que possamos ter esse tempo de estudos para tentarmos uma sociedade cada vez melhor, ou pelo menos mais justa, menos desigual. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Isso aí. Sou o professor Ricardo Leonel. O professor Sérgio já fez aqui as apresentações. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer à Unopar pelo convite, pela possibilidade, na pessoa aqui, Dr. Regis, professor Regis, tá, pelo convite, pela promoção aqui do evento. Agradecer ao professor Sérgio Salvador pelo convite do evento e também para compartilhar essa obra, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Enfim, a vocês todos que estão aqui presentes, obrigado. Uma sexta-feira, né? Conversarmos sobre direito, a ciência de dever-ser, segundo Kelsen, né? Então, parabenizo vocês por estarem respirando direito nessa sexta-feira à noite, participando desse evento, para discutirmos um pouquinho sobre direito, especificamente direito do trabalho e direito previdenciário, duas áreas que caminham juntas, né? Tem um berço nascedouro em comum na segunda metade do século XIX, onde o welfare state, ou seja, o bem-estar social, né? A pessoa se tornar importante, ter um relevo, principalmente na Europa, isso caminhou para o resto do mundo, né? As constituições aí no México, no Weimar, trouxeram essa ideia de proteção social. O professor Sérgio já falou bastante do livro, eu vou falar uma visão ótica também sobre essa dicotomia da jurisdição, né? De se poder executar de ofício as contribuições previdenciárias, mas não ter o reconhecimento de ofício do tempo, do período dessas contribuições. Mas antes, porém, eu gosto de chamar a atenção sempre, né? Que o direito do trabalho, o direito previdenciário, ele está situado ali dentro do título 2, né, da Constituição, dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais. Nós temos ali o artigo 6º, que suporta os direitos sociais da Previdência, o artigo 7º, o direito do trabalho. E alguns pensadores, nós estamos aqui pensando direito, inclusive consideram, né, direito por isso, pelo constituinte originário ter posicionado ali estrategicamente dentro dos direitos fundamentais, e o direito previdenciário, o direito do trabalho, ele seria uma espécie de cláusula pétrea. Nós vivemos sucessivas reformas aí, né? Reformas principalmente no sentido de restringir direitos. Não existe uma reforma para ampliar o sistema. Existe uma reforma sempre para restringir, dificultar as conquistas sociais. Achando que está tudo no som, não está não sério. Vou falar sem microfone. Dá para ouvir aí no fundo? As conquistas sociais, né? Foram as conquistas de longa data. Acho que está falhando mesmo aqui, né? Melhor. Vamos lá. Então, as conquistas sociais, né, pessoal? Foram de longa data, de difíceis efetivação, né? A Constituição de 88 trouxe essa proeminência, né? Se nós pegarmos o preâmbulo ali da Constituição, né, que é o pré-âmbulo, pré-ambular, pré-caminhar, antes de você adentrar a sua Constituição, vem daí a palavra ambulante, né? Você caminha pelo preâmbulo, não tem natureza de norma, mas ela tem uma natureza orientativa para que quem faça a leitura conglobante, os intérpretes da Constituição, que somos nós, operadores de direito, juízes, eles têm uma ideia do que o constituinte originário projetou naquela carta. E se nós atentarmos, está lá, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, né, para instituir um Estado democrático, com vistas a garantir os direitos sociais e individuais. Ele coloca os direitos sociais
antes dos individuais, porque o coletivo sobrepõe o individual, e só depois ele fala ali no preâmbulo da liberdade, da segurança, né? Da igualdade, da justiça, mas ele coloca a palavra direitos sociais no preâmbulo, né? Como uma eficácia do Estado de Direito. Logo na sequência da Constituição de 88, nós tivemos as normas, né? O Constituinte deu um mandado ali, nós tivemos a lei de benefícios, lei de custeio, saúde, assistência, lá no começo dos anos 90. Então, o legislativo ele estava atrelado ali ao mandamento constitucional. De lá para cá, a gente observa que sucessivas reformas têm dificultado acesso ao direito previdenciário. Trazendo aqui para a nossa ótica do livro, eu acho importante falar um pouquinho de direito social, porque o direito social é isso. O mandamento maior da Constituição trouxe proteção. O Estado democrático, depois você leia o preâmbulo, né? Não por menos, o início da Constituição já determinou que o Estado deveria proteger e garantir o exercício dos direitos sociais. Direitos sociais, previdência, direito do trabalho, artigo 7º, artigo 6º. Infelizmente, né, com o avançar da década de 90, a coisa da economia, a coisa do consumismo, tirou um pouco do foco do direito social. Mas nós temos sérios problemas de direitos sociais na atualidade e que tendem a aumentar. Filho do INSS, saiu uma publicação essa semana, 7,5 milhões de pedidos de todos os tipos. Né? Retificação de CNIs, todos os tipos. Se nós pegarmos todos os 7,5 milhões de pedidos. E a nossa temática aqui, o que acontece? Essa dificuldade, nós tivemos a reforma da Previdência de 2013, não só mexeu em idade de aposentadoria ou aboliu a aposentadoria por tempo de contribuição, não existe mais. Saiu a regra da transição, saiu da regra da transição, não tem. Só vai aposentar por idade a partir de agora. Várias inconstitucionalidades, né? Tivemos. A aposentadoria especial acabou também, e criaram uma regra objetiva, e a aposentadoria especial tem natureza preventiva, então acabou. Então, são alguns destaques que a gente está dando nessa desconstrução que foi dada pelo Poder Constituinte originário, ao longo aí desses 40 anos, né? Nós vamos ter de Constituição, em breve. Então, nós estamos constituindo essa base, esse comando constitucional de proteção social. E, para dificultar um pouco mais, em 2009, aquela reforma da emenda 45, né, a reforma do judiciário, atribuiu algumas competências aí para a Justiça do Trabalho, dentre elas essa execução de ofício dessas contribuições previdenciárias. Perfeito, você executa, o professor Sérgio já comentou sobre isso, mas você não é uma prova direta. Alguns aqui já tiveram processo civil, né, Sérgio? Então, os alunos de processo civil vão lembrar lá de um TGP. Uma das características da jurisdição é que ela é una. Tá? A jurisdição ela é inerte, só há de ser provocada, mas vamos pegar só aqui, diz que a jurisdição é una. Ora, é o mesmo ordenamento jurídico. Tá? Nós temos a jurisdição, que é dividida por especialidades, justiça militar, justiça laboral, que é a justiça do trabalho, a justiça federal, né, competência dela lá no artigo 109, e a do trabalho, no artigo 114 da Constituição, mas a jurisdição seria uma. O processo instruído do trabalho, não havendo irregularidades, ele deveria ser uma prova plena para que se fizesse valer o direito previdenciário na seara federal, na seara previdenciária. Mas nós não temos essa dificuldade. Porque o próprio judiciário, né, o próprio TST já editou uma OJ, orientação jurisprudencial 57, dizendo que a Justiça do Trabalho não tem competência para averbar informações lá no PNIS. Então, a própria Justiça já se eximiu disso. Só que ela é capaz de executar de ofício aquela contribuição. E olha só que dificuldade, conforme já foi abordado aqui. Por quê? Porque essas duas áreas do direito são muito importantes. Direito do trabalho, direito previdenciário, o seu cliente, as pessoas que trabalham contigo, vão te procurar, via de regra, acidentes acontecem, doenças acontecem, mas via de regra, depois de já ter transcorrido, caminhado um longo período. A pessoa trabalhou 15, 20, 25, 30 anos.
Ela precisa da Previdência. Ela não tem um conhecimento, porque faltou na reforma, como em toda reforma que é feita, faltou divulgação, publicidade. Infelizmente, os cidadãos não têm informação dos próprios direitos. Então, ele não sabe que ele tem um CNIS. Ele só vai descobrir quando procurar um profissional e falar, e o seu CNIS? O que é isso, doutor? Então, ele não sabe se a empresa que ele trabalhou há 25 anos atrás averbou aquilo do CNIS ou não. Ele pode ter um litígio na Justiça do Trabalho que foi há 20 anos atrás. E aí uma dica, né? Os profissionais que trabalham na Justiça do Trabalho, muitas das vezes, o cliente, o próprio advogado, ele tem uma ânsia de fechar um acordo. Fecha um acordo e o juiz, que é um pouco, vamos, né, chamar um pouco preguiçoso, ele quer transformar em verba indenizatória. É mais fácil, não precisa executar a previdência, né? É todo verbo indenizatório. Isso é um perigo. E sobre verba indenizatória não incide contribuição, mas sobre as verbas remuneratórias, sim. Às vezes a pessoa tem um salário reconhecido alto, depois ele ganhava na carteira um salário mínimo, recebia 5, 6 por fora. Tem a lide laboral, é reconhecido, paga, faz tudo um acordo. Ótimo, ele teve um padrão de vida, 20, 25 anos trabalhando naquele padrão de vida. Ele vai descobrir que o acordo que ele fez no Justiça do Trabalho foi péssimo na hora que ele precisava do benefício da Previdência. Porque puxar a contribuição oficial dele, o acordo que ele fez lá foi de verba indenizatória, chegaram num consenso, todo mundo querendo fechar um acordo rápido. Mas quando ele precisar de um benefício, o benefício dele vai ser em cima do que está lá depositado, um salário mínimo ao longo do tempo que ele elaborou. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? O advogado, seja ele trabalhista, previdenciário, ele tem que entender que trabalha com direito social, direito de uma vida. Isso nós discutimos aqui no livro, trazemos isso, né? A jurisdição una, quais são as possibilidades, né? De se dar sentença efetivamente contribuir com o direito previdenciário, porque quando você faz um acordo na Justiça do Trabalho, o importante não é só imaginar a pecúnia, o que você vai conseguir de verba. Porque certamente a empresa não vai se furtar um acordo se for proposto ali, ó, para fins previdenciários, posta aqui o livro do funcionário. Ou seja, são dicas para que, junto com a sentença, que ela é só um início de prova material lá para o direito previdenciário, você possa também já fazer provas na sua instrução laboral. Fotografias daquele evento da empresa. São provas que lá na frente você vai precisar do direito, a proteção social, do direito previdenciário, você vai usar aquela sentença trabalhista e também as provas que já estão naqueles autos. É o momento de se produzir provas. Fora isso, pensamos no livro aqui também, né, professor Sérgio, a intervenção do terceiro interessado. Nós temos uma figura da CPC, né, tudo isso, pessoal, tese. E certamente você chamar um INSS numa lide laboral para que ele figure com que a senso vincule, primeiro que o juiz monocrático ele tem que ser, tá, um juiz que conheça, que estude e que tenha baixo do travesseiro a Constituição. Porque o juiz monocrático tudo pode. Ele tem onde fundamentar na Constituição. A nossa Constituição ela carrega uma carga principiológica. Ela foi erigida aí em cima de 3 supedâneos, né, básicos. O professor Wagner Valera fala isso. O primado do trabalho, o essencial é o trabalho, o bem-estar e a dignidade da pessoa humana. E nós temos vários princípios. Indúbio pro mísero, indúbio pro operário, indúbio pro réu, vários que dão o benefício da dúvida no hipossuficiente. Se o juiz usar esses subprincípios das áreas, junto com o princípio maior valor, maior, resistência, infelizmente, do judiciário, de indúbio pró-mísero, pró-segurado. Na dúvida, recorre. O INSS, que tem toda uma estrutura, procuradores, ele não é tolhido, porque a dúvida vai sempre para o segurado. Aí é o recurso, que demora 2, 3 anos. Então, nós vivemos essa dificuldade, por isso que precisamos instruir, né?
nossas petições, pensamos sempre que, conforme diz o Daniel Assunção Muri, palavras dele, a ação começa sempre depois da sentença. Se a gente conseguir um êxito até a sentença, foi um acidente de percurso. Precisamos trabalhar nossas petições, trabalhar as ideias, as teses. O professor Sérgio estava falando das teses, jogar a tese para a sociedade, mas jogar a tese também para o judiciário, porque toda a tese majoritária, certamente um dia ela foi minoritária. E aí eu vou caminho aqui para encerrar, dizendo dessa importância. O professor Sérgio já exaltou, né? Vocês estão na academia pensando direito, enfim, as pesquisas, o direito comparado, enfim, todas as áreas, né? Independente da área do direito, demanda de pesquisa, o direito evolui e acompanha a sociedade, ele não é estático. Então, vocês que estão na academia, tem essa possibilidade, e a gente sempre nos encontros costuma levantar esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia, porque certamente vocês aqui daqui a pouco estarão no INSS, poderão ser o presidente do instituto, poderão ser o conselheiro lá do Conselho de Recursos, poderão também ser magistrados, procuradores. Então, fomentar isso em vocês, né? E aqui na academia nós nos afastamos do senso comum e nos aproximamos do direito, né? Ultimamente nós temos, até mesmo dentro do judiciário, por várias influências, nós temos o que tem prevalecido é o senso comum e não o senso do direito. Agradeço imensamente a oportunidade, professor Sérgio, saúdo vocês, doutora Elisa também, doutor Marcos Luiz pela presença. Muito obrigado. Uma boa noite. Bom, olha só, né? Nós falamos aqui no início, estamos à disposição para quem quiser debater conosco, debater aqui também com os nossos professores, né? O professor Denise está aqui, também quer participar do debate, o professor Regis, com certeza está cheio de muita dúvida. Estamos à disposição e a palavra aí está com os alunos e alunas. Só levantar a mão ali. Não sei se o microfone vai até vocês. Beleza? O sorteio ao final. Professores, primeiramente gostaria de parabenizá-los aí pelo material, pelo livro, né? Sobretudo pela palestra. Fiquei realmente impressionado e achei até um tanto absurdo esse cenário, né, nacional. A pessoa comprova de fato o vínculo trabalhista, comprova todo o cenário e o INSS ainda declina de fazer os pagamentos como deveria fazer. Eu queria saber se na prática vocês já se depararam com isso, como é que vocês lidaram com isso, a ponto de conseguir converter isso em quanto tempo, como é que foi isso para vocês no ambiente prático, e até para explicar isso para o cliente deve ficar abismado. Como assim? Como assim não tem direito? Gostaria que o senhor falasse sobre isso, e aproveito mais uma vez para parabenizar pelo livro e pela palestra extraordinária. Parabéns aos senhores. Muito bom. Obrigado, Anderson, pela sua provocação, né? Primeiro que é uma ideia muito prática, isso é visto no dia a dia, até hoje. Com todas as reformas, esse problema ainda existe. Acho que essa é a primeira leitura que a gente tem que ter. E se existe, nós estamos aí, enquanto advogados, pesquisadores, operadores, para tentar achar as soluções. A ideia aqui do profissional da advocacia é encontrar a melhor solução, né? Eu tenho casos assim ainda, já tive vários casos que eu consigo resolver voltando ao judiciário contra o INSS e pedindo uma pretensão liminar, com base na prova documental que eu já tenho, que é a ação trabalhista. A gente pode fazer uma reflexão. É o melhor caminho, o melhor cenário? Não, né? É um caminho processual, que o advogado está ali, é a esperança daquele trabalhador. E essa indagação, Anderson, é interessante. E o cliente, às vezes, ele está surpreso com essa negativa, né? E ele indaga o advogado. Nossa, doutor, mas por que isso acontece? Isso é muito injusto. São anos e anos do processo trabalhista e, de repente, o servidor vai lá, ó, eu só vou aceitar se você trouxer isso, isso, isso.
Mas isso eu já mostrei para o juiz já se viu convencido, né? Então, realmente é um cenário, e como o professor Ricardo falou, que ele vai buscar a previdência para uma proteção. Então, percebam que a proteção trabalhista não veio amigavelmente, amistosamente no dia a dia. Ele teve que ir à justiça. Se ele foi para a justiça, é sinal de que o empregador deixou a desejar. Mas ele foi vitorioso no debate processual. E aí ele procura o sistema público, né? Ele procura a previdência para a proteção e lhe dar o benefício, no qual existiram contribuições para tanto. E aí ele encontra não uma barreira, mas várias barreiras, né? Então, voltar ao juiz do trabalho e reclamar? Penso que não, tá? Penso que não. O caminho é uma nova briga judicial contra a INSS, infelizmente. Não seria o melhor cenário, né? E saber trabalhar o processo civil, teoria geral do processo, ou eu faço via mandado de segurança, já fiz e deu certo, mas também já fiz e não deu, porque o juiz federal ele tem uma restrição muito grande para mandado de segurança, e talvez o melhor caminho é pedir essa tutela, né, de urgência, e até acho que é uma tutela de evidência, porque o seu direito está evidente. Eu não preciso de mais nenhuma prova, né? E aí falta também esse compromisso do próprio magistrado. Poxa vida, eu já tenho tudo. Então, talvez, e fala em sala de aula, o problema do judiciário também é gestão, né? Qualidade de gestão, porque o que falta para o juiz federal para dar esse benefício de imediato? Se ele já tem a negativa do INSS, ele já tem todas as provas trabalhistas. Então, não falta mais nada, mas aí falta, evidente, essa boa vontade, ele analisar com carinho, com cuidado, com afinco. E aí está o judiciário aí, né, numa grande crise. Falo nas aulas de TGP, isso é provado, que o judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo e um dos mais lentos do mundo. Não é estatística de agora, isso aí é coisa de há muito tempo. Então, a gente está numa crise sem solução. O judiciário hoje não comporta situações e a gente continua entrando no judiciário. Bom debate aí para a sala de aula. Beleza? Obrigado. Doutor Anderson, já acontece, né? Nós temos que lembrar, o livro até traz isso, que a sentença trabalhista é o início de prova material. Nós precisamos corroborar essa prova. Então, ela é reconhecida como o início. E o que é importante? A sentença vai delimitar o período que foi reconhecido no fim, mas ela não produz o efeito direto para fins de reconhecimento ou concessão de benefício. Você vai pegar essa sentença, né? Vai voltar a sentença. Se já aconteceu, se for corretivo, a gente sempre fala, né? Essas umas dicas que eu dei os operadores de direito do trabalho, enquanto você ainda pode atuar na instrução do processo trabalhista, já pensando na seara previdenciária, e já pedindo algo a mais. Dificilmente você vê um pedido de uma reclamação trabalhista com obrigação de fazer para entregar o PPP para o funcionário. Ele vai só descobrir que precisa do PPP quando ele vai aposentar. Ele fala, o que é isso? Nossa, mas a empresa já fechou, eu trabalhei nisso há 1990. Então, na advocacia preventiva, ou seja, durante a instrução trabalhista, nós podemos ajudar o nosso segurado. Como? Então, ficando de olho somente nos pedidos trabalhistas, né, de efeito imediato, de pecúnia, enfim. Mas vamos reconhecer, vamos anotar aqui na carteira dele, é importante isso, né? Notar, discriminar, o que ele fez, o pedido de obrigação de fazer, entrega de PPP, isso quando você tem possibilidade. Agora, se é uma corretiva, essa ação trabalhista já transitou lá atrás, não tem muito o que fazer. A sentença é o início de prova, o que vem, a solução, aquele segurado buscar outros elementos de prova. Igual eu disse para vocês, se não tem uma fotografia em casa, igual uma fraternização, vale, é prova, ela vai corroborar. Ele esteve lá, né? Tem uma delimitação da sentença, mas ele esteve presente na empresa, tem fotografia, realmente você vai aumentando o conteúdo probatório para que você consiga o benefício. Mas isso numa situação, né, mais difícil. Eventualmente, se tiver TRCT, né? Mas quando não teve o vínculo, às vezes o vínculo é parcial.
Mas você é um elemento de prova. Ó, eu tenho um TRCT, mas de 1 ano. Eu trabalhei lá 5 anos. Mas já é também uma outra prova. Então, você tem a sentença e tem outros elementos para corroborar a sentença. É a maneira da prática do dia a dia de se atuar. Se você tiver ainda tempo, tiver no processo do trabalho, você consegue instruir para ter uma sentença de qualidade, ainda que ela não valha diretamente na Justiça Federal, mas você já vai instruir com conteúdo probatório e fica fácil. Porque ali no acordo você pode falar para o empregador, você não quer juntar aqui também os elementos, o PPP, para ele não custa nada, ele não quer pagar, geralmente o empregador não quer pagar, né? Mas acessórios, ele não liga para fazer um acordo. Aí entra a atuação do advogado trabalhista. Com esse viés, né? Por isso que é muito importante, o viés previdenciário dentro da lide laboral. Nós temos que pensar aquele cliente trabalhista não só com ênfase nos seus próprios direitos do trabalho, né? Mas também nos direitos previdenciários. Okay? Obrigado. Só fazer um rápido parênteses dentro desse contexto, né? Eu estou coordenando uma pós-graduação de prática previdenciária e alunos... Oi? Não, eu vou vender, não. Inclusive, o professor Ricardo, ele é um dos docentes lá dessa pós, né? Mas, é ao vivo, lá. Mas olhem só, e alunos do Brasil todo, e curiosamente, viu, Anderson, ainda mais colegas, mais de 50% dos alunos são advogados trabalhistas, de RHs, de departamento pessoal, que estão procurando a especialização previdenciária para esses nortes, para essas orientações. E o que o professor Ricardo está falando é bem interessante, porque aquele advogado trabalhista, com poucos conhecimentos previdenciários, ele faz aquela reclamação, ganha ali um adicional de insalubridade, periculosidade, um tempo especial, maravilha. Mas esse tempo é um tempo especial que pode ter um impacto na aposentadoria especial futura, que ele precisa do documento chamado PPP, que esse advogado, quando ganhou esse adicional, não pediu. E aí, 20 anos depois, na hora que o camarada vai querer essa aposentadoria, o INSS vai pedir para ele, me dá o documento. Nossa, a empresa fechou. E teve a oportunidade de discutir isso naquela ação trabalhista lá atrás. A falha de quem? Profissional sem esse conhecimento, do INSS ou do cliente? Eu queria, primeiramente, parabenizar a mulher que faz 2 coisas ao mesmo tempo, que já estava lendo algumas páginas, pela curiosidade. Eu atuo nessa área. Hoje eu vim como representante da OAB, mas vim muito interessada. E eu vejo que, na prática, a gente tem muita dificuldade, porque a sentença ela é um indício de prova, mas a gente precisa reunir. E a gente vê muita dificuldade quando se trata de pedidos de pensão por morte. Porque uma coisa é o próprio empregado, o próprio segurado, tentar reunir provas. Agora, quando isso é transferido para os dependentes, a gente tem muita dificuldade na prática, né, doutor? Porque uma coisa é o próprio empregado ter acesso ao e-mail da empresa, ao patrão, e outra é o dependente, que não tem acesso a nada disso. Então, é importantíssima, né, essa discussão, como o doutor disse, para que entendimentos minoritários um dia cheguem a ser, né, majoritários e realmente seja feita a justiça social nesses casos, né? E eu vejo que esse posicionamento do INSS ele só traz a judicialização de casos que poderiam, muitos casos, né? Que a gente vê na prática é que a maioria dos casos poderiam ser resolvidos administrativamente e acabam sendo judicializados e empregando, né? O Judiciário Federal de Pouso Alegre, especificamente, que é o nosso território, e a OAB agora tem buscado, a gente está fazendo uma comissão da OAB de Itajubá, Brasópolis e Pouso Alegre, juntas, para poder fazer uma reunião, conversar com a diretoria da Tribunal Federal, para ver se a gente consegue uma solução, mas eu acredito que a demanda não vai dar muito espaço para isso. Então, eu quero parabenizar, muito bom o livro, as partes que eu já li aqui, já me deixou curiosa para ler. Então, queria parabenizar mais uma vez. Legal, muito obrigado, doutora Elisa, né, por estar aqui, por representar a nossa ordem e também por ser uma profissional, né, da área, confirmando essa dificuldade do dia a dia, e ela trouxe um outro aspecto interessante.
Uma coisa é a gente falar que o camarada está vivo, que ganhou e tem essa dificuldade, né? E quando ele faleceu e os dependentes têm direito à pensão, e aí, né, a viúva, o filho, nossa, como é que eu vou provar isso? Já foi provado na Justiça do Trabalho, agora o INSS quer mais, mas ele não está vivo. Quem podem ser as testemunhas, né? Então, é algo extremamente interessante de pensar e lembrar que o sistema previdenciário não é só para aposentadorias, né? A gente tem auxílios, a gente tem salários, a gente tem pensão. O pacote nosso é previdenciário, uma conquista cidadã, e a legislação de 91 é um dos pacotes, é um sistema de proteção assim mais completos do mundo, né? O INSS ele tem muitos problemas, mas o que ele tem que oferecer e pode oferecer, do ponto de vista de conquista constitucional, o Brasil ele dá um salto. Assim. Só que a gente tem que trabalhar os problemas, os dilemas. Perfeito, doutora. Agradeço. E também digo, né, que acompanhando o professor Sérgio sobre essa proteção, é um cardápio de proteção constitucional, né? Previdência é uma proteção. Eu costumo sempre dar um exemplo. Essas dificuldades que nós, somos operadores da área, encontramos, ela nos leva a refletir. Porque previdência é seguro. Não é investimento, alguns prezam que é investimento, né? Dizem que é investimento, não. Previdência é seguro, é proteção social. Então, seguradora, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, segurador. Quem tem aqui um seguro particular de veículo, sabe que se você tiver um infortúnio em qualquer lugar, você liga para a sua seguradora, que é de um bem disponível. Nossa vida é indisponível, nossa saúde, mas vamos lá. Você liga para essa seguradora, fala que você teve um infortúnio. A seguradora não pergunta para você, olha aqui, você calibrou o pneu para sair de casa? Você verificou se tinha hora? Não. O que ela faz? Ela te protege, não é isso? Ela manda um carro para te pegar. Esse seguro particular, de bem disponível. O INSS, que é uma autarquia que é fomentada por todos, contribuição não é facultativa, é compulsória. Nós temos o exercício do labor, é o fato gerador, a natureza tributária. Okay? Vocês vão ter direito tributário, quem não teve. O fato gerador é o labor. A partir do momento que você exerce um trabalho, você nasce a obrigação de contribuição. Por que isso? Por isso que é importante a academia afastar o senso comum, é que o Estado quer arrecadar. Não. Porque a vida é um bem disponível. Então, você não tem opção, você tem que cuidar, você tem que contribuir com o regime. Quando você busca essa proteção, o que o INSS faz? Cria filigranas. Começa a dificultar essa discussão que nós estamos tendo aqui, é porque o executivo, ávido em colher benefício, ele vem ao longo dos anos tirando aquela proteção da Lei de Benefício do início de 90, que eu falei para vocês, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, deu um mandamento, proteção social. Todos nós precisamos, independente de classe social. Doença, todo mundo amanhã a gente pode acordar e não lembrar que nome. Então, tudo vai bem até que vai mal, sempre falo isso. Para isso, existe proteção social. Você está no seu carro, teve um infortúnio, você liga para o seguro, ele não cria problema para você. Agora, quando você vai buscar uma proteção, ela não é gratuita, não é assistencial. A assistência faz parte da Seguridade, né? Mas estamos falando de previdência, ela é contributiva, você elaborou, contribuiu. Ela presume que você está de má-fé, e a má-fé no nosso sistema não pode ser presumida, vocês concordam? O que limita as pessoas a não cometerem isso? A lei. Ah, não, se nós fizermos isso, vai ter fraude. Lógico, persegue a fraude. Todos nós temos um celular aqui que nós podemos agora entrar e transferir dinheiro, não é isso? O banco não tem medo da gente cometer fraude? Por que nesse mesmo aplicativo a gente não consegue uma concessão de aposentadoria onde o direito está livre e certo? Estava conversando com a doutora há pouco tempo atrás, na entrada, nós estávamos dizendo que todos os pedidos hoje, mesmo aquela aposentadoria por idade, onde você tem a idade consolidada, cumpriu o requisito, onde você tem ali o quinício comprovando a carência, demora 2, 3 meses para ser concedido, não era para ser. No celular, opa, vou pegar aqui a minha aposentadoria. Já vim 1 minuto depois, assim como você faz uma transferência, vem um comprovante, você já está aposentado. Isso é falta de vontade, né? Falta de competência. Né? O grande problema é o incompetente com iniciativa, e nós temos isso na coisa pública. Né?
Então, a gente tem essa dificuldade. Por que nós falamos isso nesses encontros, pessoal? Porque aqui é o lugar que a gente fala sobre isso. Porque aqui vocês vão desenvolver ciência, vocês oportunamente estarão, certamente, numa posição de humano, numa posição, de repente, de mudar isso. Vocês vão lembrar dessa frase, nós discutimos isso, discutimos proteção social. O que eu posso fazer para mudar? Eu vou escrever, né? Nós estamos incentivando a escrita acadêmica. Então, esse é o momento, esse é o fórum de a gente discutir o porquê. Afastar o senso comum. Né? Discutir direito. Direito, para você exercer o direito, você tem que deixar a torcida lá fora, o time que você torce. Aliás, para qualquer situação pública, sempre a gente tem que tratar na ciência. Né? Então, você afasta os gostos pessoais, você afasta a política, você afasta tudo, fala assim, vou exercer o direito. É isso que a gente tem que fazer dentro da academia. Procurar a razão, né? O porquê ser, para dever ser, que é a ciência do direito. Ok? Obrigado. Mais alguém? Pois é, não precisa de microfone, não, né? Sem microfone. Eu vi que essa OJ número 57, antes, primeiro, parabenizá-los, né, por ter essa oportunidade incrível de mais um lançamento de um livro de tamanho impacto. A gente teve uma oportunidade durante as aulas do professor Regis, onde ele trouxe justamente essa importância do advogado estar sabendo o que ele faz da verba indenizatória, de quando ele aceita um acordo. E essa OJ, eu vi que ela é de 2005. E essa OJ, ela traz esses mandados de segurança, uma orientação, né? Mas, sendo ela de 2005 e passando por uma questão processual, novo, qual foi a dificuldade que o senhor vê, que o legislador teve para abarcar essa OJ dentro do Código de Processo Civil para trazer essa celeridade na jurisdição? Beleza, Moisés. Obrigado aí pela sua intervenção. A OJ que você fala é aquela da Justiça do Trabalho. 57 Tá. do TST. É porque as orientações jurisprudenciais aí, nesse caso, né, são relacionadas ao processo do trabalho. Você não usa aqui o processo civil, não o CPC. O CPC ele é uma fonte supletiva do processo do trabalho, né? Quando há lacuna, ele vai integrar. Quando não há nenhuma incompatibilidade, o processo do trabalho ele tem uma norma processual específica. Então, assim, se você for brigar nesse caminho de voltar ao juiz do trabalho para reclamar a postura do INSS, essa OJ vai ser usada. E aí vai caber o juiz do trabalho aplicar ela ou dar valor para ela ou não, tá? Agora, se eu for brigar com o INSS, ó, INSS, eu já tenho aqui várias provas, tenho a sentença trabalhista, eu tenho outras, inclusive, aí eu não vou entrar no debate da OJ. A OJ não vai entrar no cenário do meu processo previdenciário judicial em que eu vou usar o CPC, eu não uso a CLT. Tudo bem? E vai depender muito do juiz do trabalho. Eu conheço juízes do trabalho que não ligam para a OJ. Aliás, é orientação jurisprudencial, né? É aquela ideia de súmula. Súmula tem um peso, mas você pode colocar a súmula como fundamento da sua decisão ou não. Você pode se recorrer a outras ideias para fundamentar. A grande maioria usa súmula, porque já engessa a coisa, é mais rápido, uma sentença feita pelo assessor. Ah, doutor, já tem uma OJ lá, já tem uma súmula, um processo a menos, né? Não é o ideal, não é o cenário ideal, e nem deve ser. Mas a OJ, você tem que ter em mente que é mais uma coisa do processo trabalhista, tá? Então, se eu uso, Moisés, a alternativa de voltar ao juiz do trabalho para resolver o dilema que a gente está debatendo aqui hoje, talvez a OJ vai ser um debate do juiz do trabalho, né? Ó, eu vou usar ela aqui ou para fundamentar a minha ideia ou para afastar, tá? E confesso a vocês que alguns juízes do trabalho, tá bom? Eles acabam tentando resolver isso para o camarada que não aposentou. São alguns juízes aí bem sensíveis a essa realidade, em que pese constitucionalmente ele não ter a competência. Eu acho que é algo que a gente tem que até elogiar a postura, né, de tentar resolver, de tentar oficiar o INSS, obter respostas, enfim. É um cenário que cabe bastante debate, tá bom?
Perfeito. Mais alguém? Como é que estamos de tempo, professor Regis? Eu tenho duas perguntas. Duas perguntas. Primeiro, no início, nós estávamos em dúvida aqui quantos processos ativos a gente precisa ter para ter um Rolex desse. Ele não perde a oportunidade, né? Daqui a pouco ele vai falar de São Paulo. Já. Não, isso aí é massacre. Falar de São Paulo essa hora Vai estragar muito, né? é bater. Parabéns aos dois palestrantes. Professor, é um carinho muito grande que eu tenho pelo Sérgio, né? Essa liberdade que a gente tem com o outro. Um tema tão sensível. E quero provocar, Sérgio, não só em relação a essa obra que vocês estão lançando, mas que remete diretamente a uma outra obra, né, que você tem, não sei se é o professor Ricardo, que é relacionado ao dano moral previdenciário. E diante desse cenário que vocês apresentam, dessa dificuldade encontrada, né, muitas vezes ali, pelo cidadão que busca o seu benefício e não consegue, mesmo tendo já um reconhecimento, né, por parte do Poder Judiciário, cabe, nesses casos, o dano moral previdenciário? Muito bom, hein? O professor Regis comprou o livro nosso, comprou o dano moral, ganhou, né? Ah, você não me dá nada. Não. Está fazendo uma pergunta, acho que alguém que já leu o livro. Mas olhem só, é um outro livro que tenho, não com o professor Ricardo, mas com o professor Teodoro Agostinho de São Paulo. Inclusive era para estar aqui hoje, mas ele está num evento em Florianópolis. O dano moral é algo hoje bem interessante, é uma alternativa que tem sido bem aceita pelo nosso judiciário. A doutora Elisa mesmo estava conversando ali que ela já tem várias decisões favoráveis. A advocacia está se despertando para essa tese, né? Meu livro não é o único no país, mas graças a Deus é o mais vendido dessa tese. A gente Por isso, Rolex. pode ser, pode ser. E a gente já está atualizando para a 7ª edição, para o começo do ano que vem, que a procura é muito grande. Eu recebo contatos de advogados do país todo, né, me mandando e-mail e tal, pedindo dicas e comentando, olha, entrei aqui e ganhei, né? Então isso é bem legal. E olha só, professor Regis, acho interessante, acho possível, mas eu acho que no primeiro momento a estratégia ideal seria convalidar o direito, né, perante o INSS. E aí o advogado tem que ter esse feeling se eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Não acho interessante. Né? Ganhei o trabalhista, levo lá a minha prova, não aceitou, brigo com o INSS para fazer valer a comprovação e ganhar o benefício. Para, no outro momento, defender a tese do dano moral. Aí eu acho que seria um caminho e acho possível, né? E teríamos, talvez, razões jurídicas para tanto, porque o servidor está desprezando a sentença, a coisa julgada, questão da autonomia, a jurisdição una. Então, eu tenho vários elementos para poder, numa ação de dano moral, fazer valer aquela ideia de compensar aquela negativa indevida, né? Tem um precedente de dano moral de R$15 mil, em que o servidor errou a interpretação da lei e negou uma aposentadoria. E é um colega do Sul, porque o servidor errou, negou, e na carta ele coloca lá um dispositivo que não tinha nada a ver, negou o pedido, né? Aí o colega do Sul entrou com o dano moral, ganhou R$15 mil, porque o servidor do INSS errou a lei na hora de negar a aposentadoria. 15 mil. O grande problema do dano moral talvez é o valor. A média nacional é de 5 a 10. Então ainda é muito tímido a questão do valor. Mas eu acho possível. E eu falo, professor Regis, que a ideia do dano moral, segundo a STJ, a gente tem um efeito pedagógico, né? De ensinar, de corrigir, de evitar outros problemas. A gente não pode ter uma ideia de enriquecimento ilícito ou a indústria do dano moral, né? A gente usa algo constitucional, artigo 5º, a gente usa algo do Código Civil, responsabilidade civil, e de uma maneira muito especial, porque a relação previdenciária é uma relação de direito fundamental, e é aí que eu tenho que ter uma tutela reparatória muito impactante, certo? Então, nesse caso, eu acho que é possível, sim. A gente tem vários elementos, eu não tive nenhum caso ainda para desenvolver dano moral, mas se tiver lá no seu escritório, o meu escritório está à disposição para uma parceria, ok? E assim, gente, para reflexão, né? O camarada produziu a prova trabalhista, convenceu o juiz do trabalho.
E essa mesma prova não convence o servidor da ANSS. Então, fica aí para vocês refletirem. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês, né? Mais uma vez tivemos uma noite muito especial aqui no curso de Direito, né? E algo, Sérgio, que eu vejo até o seguinte: a oportunidade que nós temos de fazer lançamentos de obras físicas será algo cada vez mais raro, levando em consideração a própria plataforma que nós temos, que é uma biblioteca virtual, com vários autores renomados. Então, ter essa oportunidade, pessoal, de ter aqui grandes mestres trazendo as suas obras é algo ímpar, né, que nós estamos trazendo para vocês no curso de Direito da Unopar. E, claro, prestigiá-los não somente, né, em relação a estarem aqui, mas quem quiser também aprofundar um pouco mais, né, quais são os dois que estão no mesmo, professor? Alice e Carlos Henrique. Alice e Carlos Henrique, né, estão ali ao fundo para quem quiser adquirir as obras. Quem já adquiriu também, Anderson, Fabrício, os livros estão lá. Agradecemos, né, a todos vocês que acompanharam até aqui, e vou passar aos nossos dois autores aqui para as suas considerações finais. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, é isso, né? Feliz de estar fazendo esse primeiro lançamento com vocês, na minha cidade, na faculdade que eu leciono, entre amigos. Aliás, somos todos amigos, ninguém é dono da verdade, né? Estamos compartilhando o ensino jurídico, estamos conduzindo essa embarcação, mas eu estou dentro dela, ela também está me levando. Então, é muito legal estar aqui com vocês. Obrigado de coração. Vamos sortear aqui 5 exemplares, tá bem? Depois, quem quiser, a gente vai fazer o autógrafo, postar, fiquem tranquilos, né? Me marquem nas redes sociais. O professor Ricardo também vai falar da rede social dele. Ele também dá aula em cursos no país todo, é bem conhecido já na área previdenciária. E é bem legal o professor Regis ter trazido essa observação, né? Momentos como esse aqui são momentos já em extinção, em virtude da ideia do e-book, não é isso? Das plataformas eletrônicas, né? Se eu lanço o livro só na plataforma eletrônica, como é que a gente vai ter esses momentos, né? Então, são raros esses momentos. Aliás, o nosso lançamento em São Paulo é uma coisa que tivemos que trabalhar com a editora, que a um primeiro momento a editora não queria muito, não. Né? Ela dizendo, ó, tem que lançar em evento, congresso, questão eletrônica. E aí houve um bate-papo com a editora. Temos vários contatos também lá na região de São Paulo, né? E aí ela acabou aceitando essa ideia. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado aí. É sua filha, não é isso? Sua filha. Boa noite. Obrigado também aos convidados, né? Acho que temos convidados externos. Os alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e sétimo aqui presente, né? Bom estar com vocês aí. E é isso. Ok, pessoal, agradeço. Isso mesmo, minha filha, né, está ao fundo. Minha filha, inclusive, está concluindo o mestrado aqui na Unifei. O professor Sérgio brincou de idade, mas ele é mais novo que eu. Eu sou de 73, acho que é mais novo que eu. Mas é que eu tenho um trajeto, por 20 anos eu trabalhei na área de engenharia, fui gestor de engenharia junto a alguns grupos siderúrgicos e depois estou na ciência do direito, né? Então já tenho aí 30 anos de trajeto, já tenho um período de vida. Enfim. Mas, pessoal, obrigado, viu, pela atenção de vocês, pela participação, por essa noite, né? Essa possibilidade de conversarmos sobre várias questões. Agradeço muito ao professor Sérgio pela oportunidade, pelo convite para fizéssemos o livro. E, novamente, ao Unopar, todos presentes, a pessoa do coordenador. Agradeço a todos vocês, uma boa noite e estamos à disposição aí para fazer uma dedicatória nos livros, enfim. E vamos sortear os livros. O senhor lembrou aqui, a minha rede social principal, Instagram, é @ Ricardo Leonel ADV. Se quiser seguir, participar, marcar, enfim. Fique à vontade. Obrigado. Vamos lá. A primeira sorteada, Thaisa Barbosa Ribeiro. Isso, Aê.
tirar foto. Daí você... Só pra gente olhar. Eu não tô achando qual é o cabelo certo. E aí? Caiane. Vamos lá. Caiane. Você vai entregar para o técnico? Parabéns. Samara. É isso. Sândia. Leandro Aparecido. Ó, a resenha, perdeu a resenha, perdeu os pontos. Aí sim, gostei. Andressa. Andressa. Gente, é isso. Boa noite a todos. Excelente final de semana. Obrigado. Foi a dedicação do governo. Dedicação, né? Valeu. Eu estou empolgada com a